Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Graça e paz a você e também a toda a sua família. Boa noite, com a graça de Deus, na presença do Espírito Santo, da intercessão de Nossa Senhora Aparecida. Mais uma vez, nós nos encontramos aqui pelas ondas da Rádio Paranaíba FM, para juntos estarmos refletindo o Evangelho de hoje. Que nós possamos estar atento ao que o Espírito Santo quer falar no nosso coração. E que esta mensagem deste Evangelho de hoje possa transformar a nossa vida. E eu vou estar meditando com você o Evangelho segundo Mateus, capítulo 16, versículo 13 ao 23. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Jesus foi à região de Cesareia de Filipe e ali perguntou a seus discípulos: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros que é Jeremias, ou um dos profetas. Então disse-lhes: e vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus então declarou: bem-aventurado és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi carne e sangue que te revelaram isso, mas meu Pai que está nos céus. Por isso eu te digo: tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Eu te darei as chaves do reino dos céus, e tudo o que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo o que desligares na terra será desligado nos céus. Em seguida, recomendou a seus discípulos que não dissessem a ninguém que ele era o Cristo. A partir de então, Jesus começou a mostrar aos discípulos que deveria ir a Jerusalém, sofrer muito da parte dos anciões, sumos sacerdotes e escribas, e ser morto, e ao terceiro dia ressuscitar. Então Pedro chamou-o à parte, começou a censurá-lo. Deus te livre, Senhor, que isto nunca te aconteça. Jesus, porém, voltou-se para Pedro e disse: vai para trás de mim, Satanás. Tu és para mim uma pedra de tropeço, pois não pensas de acordo com Deus, mas de acordo com os homens. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meu irmão e minha irmã em Cristo, Jesus é a pedra fundamental que sustenta a igreja e o mundo. Hoje nós podemos perceber aqui que Pedro, ele experimentou o sobrenatural que vem de Deus. E ele também experimentou o sobrenatural que vem do demônio. Meu irmão, minha irmã, nós precisamos de estarmos atentos, pois o inimigo de Deus, ele usa muitas das vezes do sobrenatural para nos enganar. E ele tentou enganar
Pedro naquele tempo. Veja bem aqui a palavra, aqui no versículo 23. Jesus, porém, voltou-se para Pedro e disse: vai para trás de mim, Satanás. Tu és para mim uma pedra de tropeço, pois não pensas de acordo com Deus, mas de acordo com os homens. Então, Satanás tentou ludibriar Pedro, para que ele falasse para Jesus desistir dos sofrimentos que ele iria passar no caminho do Calvário, ali em Jerusalém. Mas voltando aqui no início desse evangelho de hoje, de Mateus capítulo 16, versículo 13, Jesus então, junto com seus discípulos, estava ali na região de Cesareia de Filipe. Era uma cidade que estava passando certamente por construções, e ali certamente tinha muita pedra, né? E então Jesus, né, perguntou aos seus discípulos, né? Uai, o povo tá falando aí, né? Às vezes perguntando, né, quem era Jesus, né, como a palavra diz aqui, né? Quem dizem os homens ser o Filho do Homem? E eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros que era Jeremias ou um dos profetas. Então nós podemos perceber que nesse evangelho, aquele povo da região de Cesareia de Filipe estava um pouco confuso, pois uns dizia, né, que ele era Elias, outros dizia que ele era um dos profetas, né? E então Jesus então aqui no versículo 26, né? Eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros que é Elias e outros que é Jeremias, um dos profetas. No versículo 15. Então disse-lhes: e vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu: tu és o Cristo, filho do Deus vivo. Então aqui Pedro experimentou o sobrenatural que vem de Deus. Pois logo Jesus disse, né? Jesus então declarou: bem-aventurado és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi a carne e sangue que te revelaram isso, mas meu Pai que está nos céus. Então, Pedro experimentou o sobrenatural que vem de Deus. Meu irmão e minha irmã, como é lindo, como é edificante quando nós experimentamos o sobrenatural que vem de Deus. E nós devemos estar, sim, abertos para experimentar o sobrenatural que vem de Deus. E Deus, através do Espírito Santo, Ele está falando para cada um de nós aqui neste programa de hoje. Que nós possamos, meu irmão e minha irmã, colocar a nossa fé fundamentada em Cristo Jesus. Pois Jesus disse aqui no versículo 18: por isso eu te digo, tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja. Jesus é a pedra fundamental que sustenta a igreja, que sustenta o mundo. E quando nós estamos com a nossa fé fundamentada em Cristo Jesus, meu irmão e minha irmã, nós podemos sim passar por provações, nós podemos sim passar por enfermidades, por tentações, que o demônio não vai ter vitória na nossa vida, se nós estivermos de fato com a nossa fé fundamentada em Cristo Jesus. Meu irmão e minha irmã, nós devemos estarmos também de prontidão, pois quando nós colocamos a nossa fé fundamentada em Cristo Jesus, meu irmão e minha irmã, nós sim passaremos por grandes provações. Nós passaremos por grandes tentações, mas nós podemos ter
certeza que Deus, Ele sempre vai nos sustentar. E com toda certeza, Ele está te sustentando agora, meu irmão e minha irmã. Pode ter certeza que Deus está visitando o teu coração agora, que Deus está visitando a sua casa, que Deus está, sim, derramando o sobrenatural sobre a sua vida. E eu tomo posse, porque eu creio que Deus, através deste programa de hoje, Ele está, assim, derramando o sobrenatural sobre a vida de cada um de nós. Meu irmão e minha irmã, aí a palavra vai dizendo para nós, o próprio Cristo dizendo para nós, eu volto aqui no versículo 18, por isso eu te digo, tu és Pedro, e sobre essa pedra construirei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E eu te darei as chaves do reino dos céus, e tudo o que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo o que desligares na terra será desligado nos céus. Hoje, dentro da nossa Igreja Católica, Apostólica Romana, hoje nós temos o Papa Francisco, que está sobre o comando da Igreja aqui na terra. E nós que somos cristãos católicos devemos rezar pelo Papa, rezar pelos nossos bispos, rezar pelos nossos párocos, pois eles são ministros de Deus, né? E que nós possamos rezar por eles, né? E, meu irmão e minha irmã, aqui no versículo 16, né, voltando no versículo 16, Jesus é o nosso Salvador. Jesus é o nosso libertador. Ele veio para salvar a cada um de nós, que o reconhecemos como único Senhor e Salvador. Jesus é o Cristo vivo, ressuscitado. Ele morreu na cruz para a nossa salvação. Ele é essa pedra fundamental. Ele é esse Deus que tem segurado nas nossas mãos. Pois muitas das vezes o inimigo de Deus, ele tenta nos enganar. E como ele está enganando, como ele está seduzindo tantos e tantos e tantos filhos de Deus. Quantas pessoas estão caindo nas seduções do inimigo, experimentando o sobrenatural do inimigo. O diabo, ele dá as coisas, mas depois ele toma de volta. Meu irmão e minha irmã, nós temos que ficar de prontidão. Nós temos que orar e vigiar. É tempo de orar e vigiar. É tempo de nós estarmos com nossos joelhos dobrados diante do nosso Deus, pedindo a Deus força para nós resistir às ciladas de Satanás. E o diabo, ele é esperto, o diabo, ele é o pai da mentira. E o diabo, ele não aparece feio não, meu irmão e minha irmã. O diabo, ele sempre aparece com coisas boas, com propostas boas. E nós que somos filhos de Deus, nós temos que ficar de prontidão 24 horas. Meu irmão, minha irmã, nós podemos ter certeza. Se nós estivermos com Cristo, se nós estivermos em comunhão com Cristo, certamente ocasiões de tentações vão vir na nossa vida, na nossa família, no nosso trabalho, na nossa missão dentro da igreja. As ocasiões vai vir, as ocasiões, né, de tentação vai vir, mas Deus, ele sempre vai sustentar nós. E nós precisamos de usar aqui um dom do Espírito Santo, dom de discernimento, né? Nós temos que ter o discernimento para discernir o certo do errado. E hoje nós estamos vivendo num mundo contrário, né? Hoje as coisas de Deus se tornou errado para muitos do mundo, né? Infelizmente as coisas de Deus se tornou errado, porque hoje, né, pregar a palavra abertamente, anunciar o evangelho abertamente, hoje tornou-se discurso de ódio. E o mundo odeia as coisas de Deus. O mundo, ele tenta engolir as coisas de Deus.
E o certo hoje virou errado e o errado virou certo. E nós que somos cristãos, nós temos que realmente de estar sempre em prontidão. Não existe cristianismo sem cruz. E veja aqui a palavra de Deus, né? Aqui no versículo 21, a partir de então, Jesus começou a mostrar aos discípulos que deveria ir a Jerusalém, sofrer muito da parte dos anciões, sumos sacerdotes, escribas e ser morto. Então Jesus, ele, ali no caminho do Calvário, ele sofreu por amor a cada um de nós. Ele sofreu na cruz pelo nosso resgate, para a nossa salvação. E nós não podemos desanimar não, meu irmão, minha irmã. Nós temos que lutar, é preciso lutar, sem jamais desanimar. É preciso lutar. Talvez você agora está passando por grandes lutas, por grandes batalhas na sua vida, no seu trabalho, no seu ministério. Mas fica firme, meu irmão, fica firme, minha irmã. Talvez nesse momento você está passando por enfermidades. Talvez nesse momento você está passando por uma cruz tão pesada agora. Mas fica firme. Deus está te sustentando. Deus está nos sustentando. E Ele vai continuar sustentando a cada um de nós. Mas que nós possamos também sempre estar seguindo os passos de Jesus. E meu irmão e minha irmã, veja aqui, né? A palavra de Deus. Jesus falando aqui, né? Que ele iria sofrer muito da parte dos anciões. E então Pedro chamou-o à parte e começou a censurá-lo. Deus te livre, Senhor. Que isso nunca te aconteça. Então, a partir daquele momento, o espírito do mal entrou no coração de Pedro. Para falar para Jesus, para ele desanimar do sofrimento que ele ia passar. E nós precisamos de orar e vigiar, porque muitas das vezes o inimigo usa de tantas armadilhas para nos enganar. E nós temos que orar e vigiar para não cair nas ciladas de Satanás. E Jesus, porém, voltou-se para Pedro e disse: vai para trás de mim, Satanás. Tu és para mim uma pedra de tropeço, pois não pensas de acordo com Deus. Ou melhor, pois não pensas de acordo com Deus, mas de acordo com os homens. E quantos estão pensando de acordo com os homens? Quantos deixou de buscar Jesus? Quantos deixou de seguir Jesus para seguir o homem da própria carne? E o mundo está em ruína porque cada dia mais afasta-se de Deus. Cada dia mais afasta-se dos mandamentos de Deus. Afasta-se dos mandamentos da igreja. É por isso que o mundo está em ruína. É por isso que o mundo está em guerra. É por isso que Satanás está furioso. Porque nós que estamos tentando viver a palavra de Deus, ele quer nos enganar. Ele quer destruir a família. Ele quer destruir a igreja. Mas ele não vai ter vitória. Porque as portas do inferno nunca vão prevalecer contra a igreja. E nós somos parte da igreja de Cristo, meu irmão e minha irmã. E que a nossa fé esteja fundamentada nessa pedra que é Jesus. Essa pedra fundamental que tem sustentado a igreja, que tem sustentado o mundo. Porque se Jesus não estivesse sustentando a igreja, se Jesus não estivesse sustentando o mundo, se Jesus não estivesse sustentando a família, meu irmão e minha irmã, esse mundo já teria acabado. E nós precisamos realmente de fazer uma escolha, de escolher estar com Jesus. E quando nós escolhemos estar com Jesus, meu irmão, minha irmã, é passar pelo caminho do Calvário. E depois do Calvário tem ressurreição.
seja a situação que você está passando agora, apoia-se em Jesus que morreu na cruz para a nossa salvação. Apoia-se em Jesus que veio a este mundo para nos salvar, para nos redimir. E a nossa esperança tem que estar em Jesus e não nos homens. Nós não podemos colocar a nossa esperança nos homens, nos poderosos desse mundo, que querem nos tirar, que querem tirar a nossa fé, que estão fazendo de tudo para tirar a nossa fé em Jesus. Porque hoje, meu irmão e minha irmã, anunciar o Evangelho de Jesus Cristo abertamente já se tornou discurso de ódio. E nós estamos vivendo os dias difíceis nessa terra. E nós precisamos de voltar para Jesus. Nós precisamos de voltar para Jesus, de ser inteiramente de Jesus. E Deus está chamando a cada um de nós agora, neste momento, a voltar para Ele. E que nós possamos também, meu irmão e minha irmã, sempre estar em alerta. Porque o inimigo de Deus, ele vai fazer de tudo para nos tentar tirar da presença de Deus. Ele vai fazer de tudo para destruir a família. Ele vai fazer de tudo para você desistir da sua missão dentro da igreja. Ele vai fazer de tudo para tentar te destruir, para tentar nos destruir. Mas ele não vai ter vitória. Porque Jesus disse: por isso eu te digo, tu és Pedro, e sobre essa pedra construirei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E meu irmão e minha irmã, nós somos a igreja de Jesus Cristo. Nós somos parte da igreja de Jesus Cristo. E podemos ter certeza que Deus vai continuar nos abençoando. Se você está agora ouvindo essa meditação, já estou chegando no final, é porque Jesus te chamou a estar ouvindo essa meditação aqui hoje. Você pode ter certeza, meu irmão, minha irmã, que Deus está te sustentando. Que Deus está sustentando a sua família. Que você terá força, que nós teremos força para vencer as investidas do inimigo de Deus. E assim como ele tentou seduzir Pedro, para que ele falasse para Jesus desistir da cruz, para desistir do caminho do Calvário, ele também vai fazer de todas as formas para nos tentar nos perder. Mas vamos ficar firmes. Se a tua cruz está pesada, peça a Deus coragem, peça a Deus força. Não desanime não, meu irmão. Não desanime não, minha irmã. Eu falo para vocês que eu tinha tudo para desanimar. Mas Deus tem me dado força nesse meu chamado. Desde do ano de 97, eu tenho sido sustentado pelo poder de Deus. Deus tem segurado na minha mão. Deus tem realmente realizado prodígio na minha vida. Deus tem me abençoado. Deus tem me dado força. Deus tem me fortalecido. E com a graça de Deus, eu estou aqui, na humildade, na simplicidade, sempre falando desse Deus maravilhoso, que morreu na cruz, que ressuscitou o terceiro dia. Sempre estou aqui em todas as quintas-feiras, trazendo a palavra de Deus ao teu coração. E caminhando para o término desse programa de hoje, eu quero agradecer a todos vocês, né, que ouviu aqui a meditação de hoje. Eu quero mandar um grande abraço para o Jair da Casa Lar e também para o Tony e para a Edna. E em especial um grande abraço para todos vocês, né, que sempre todas as quintas-feiras estão aqui ouvindo a meditação do Evangelho. E também eu quero mandar um grande abraço também para o Padre Leonildo, para todos os irmãos aí da Igreja Católica, né? Apostólica Romana, os nossos irmãos evangélicos também. E também mandar um grande abraço para todos vocês aí nas fazendas, nas cidades vizinhas, né? Que Deus abençoe você, toda a sua família. E agradeço a todos vocês. E eu peço a vocês que sempre rezem por mim para que eu possa continuar
essa missão aqui, né, de estar evangelizando. Pois eu falo para vocês que a gente que é evangelizadores, a gente paga um alto preço para evangelizar Jesus, né? Para evangelizar, né? Para evangelizar as nações, né? A gente paga um alto preço, mas é muito gratificante, né, poder estar anunciando a palavra de Deus. E que Deus abençoe todos nós. Na próxima quinta-feira estaremos aqui junto, com a graça de Deus, para estar meditando no Evangelho. E agradeço a Santinha também que me auxiliou aqui na mesa de som. A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. E é sobre essa proteção que vamos permanecer unidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.